Bom dia, gente. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Prazer enorme estar com vocês, que a gente possa desfrutar da palavra. Ela mencionou do envelope, mas meu irmão ficou ali com a maquininha na mão, tadinho, esperando ela falar. E se você, eu vou fazer mais uma oração para a gente orar pela palavra. Se você quiser fazer uso da sua oferta através do cartão, crédito ou débito, é só se levantar a mão, ele vai até você. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Estão com a Bíblia? Em nome de Jesus. Vamos à palavra. Se você está com ela em nome de Jesus, antes de eu falar qual o versículo, o capítulo, eu quero que você a abrace, porque nela, dela, sobre ela, que nós precisamos e necessitamos. E hoje nós vamos desfrutar e falar sobre um tema muito importante. Então eu preciso que você esteja comigo, em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor penetre e enche o seu coração nesta manhã, de tal forma que você saia daqui realmente para uma transformação. Diga amém. E eu falo uma coisa para você: abraçar a Bíblia, abrace ela aí, em nome de Jesus, e me escute. A palavra do Senhor que tem o poder para transformar. Não é a minha, não é o que eu sei, não é o que você sabe, é a palavra. Se agarre a ela para que a gente possa sobreviver. Eu tinha um tema para essa ministração, mas era muito pesado, então eu fiz um outro mais leve. Mas se fosse para dar um, era que eu e você possamos morrer. Era dia de morte hoje, mas morrer em Cristo. E a gente vai desfrutar, vai discorrer sobre isso em nome de Jesus. Abrace a palavra do Senhor e diga para o Senhor: fale comigo nesta manhã. Fale, pede para o Espírito Santo. Se tem algo que você tem que orar sempre quando você vir a esta comunidade, é pedir o Espírito Santo, fale comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero, meu Deus, vir aqui para apenas participar de uma movimentação que está acontecendo na cidade. Eu não quero ir lá porque é um ambiente em que me convidaram que é muito legal. Não, Senhor, eu quero ouvir a tua voz e a tua palavra, porque é ela que vai transformar o meu ser, é ela que vai transformar a minha vida, é ela que vai me dar um chacoalhão, é ela que vai me despertar, é ela que vai me transformar. É a tua palavra, Senhor. Então que o Senhor fale conosco, no nome do Senhor Jesus, de tal forma, Espírito Santo, que não sobra nada de nós, mas somente a tua voz no nosso ser, no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, em nome de Jesus, Gálatas 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar 2 recados para você. O primeiro é sobre amanhã. Amanhã nós vamos ter o nosso primeiro encontro aqui na comunidade. O Senhor estava me incomodando para que a gente pudesse tratar sobre esse assunto aqui na comunidade. E aí, então, eu quero te convidar para amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite. Nós vamos ter o nosso primeiro encontro com os empreendedores. Para você que empreende, para você que trabalha por conta, você que é profissional liberal, para você que é PJ, você empreende ou quer empreender, eu quero te convidar para você estar conosco amanhã, 8 da noite. É um encontro, é uma reunião, é totalmente diferente de culto, porque nós vamos tratar algo específico. E você que é CLT, eu vou até ser mais claro possível, tem CLT que ganha mais que PJ aqui, né? Se você é CLT e quer se organizar, ter direções para que você possa se organizar financeiramente, eu te convido também a você estar conosco amanhã. Então, é algo que o Senhor tem impulsionado o nosso coração, para que a gente possa ir ser empreendedores do reino. Empreendedores do que, gente? Do reino. Empreender com um propósito. É assim que a gente vai fluir, para que o Espírito Santo possa continuar a derramar. Minha esposa colocou aqui: você não pode ser... Vamos lá, gente, você não pode ser... Você tem que ser o quê? Para isso você precisa entender como que você vai empreender com propósito. Somente com propósito você vai ser fonte. Glória a Deus. E o segundo recado é que quarta-feira nós vamos estar aqui
mais um culto. Todas as quartas-feiras o Senhor tem derramado algo sobrenatural sobre nós. Eu quero te impulsionar, te encorajar para que você esteja conosco em nome de Jesus. Quarta-feira, 7h30. Glória a Deus. Abriram em Gálatas 5, nós vamos falar algo sobre o que o Senhor tem queimado no meu coração. O tema dessa ministração seria: todos nós temos que morrer, mas foi esse aí que está na tela. Vamos ler todo mundo junto, em 2, 3. Estamos em guerra. Eu queria te dar uma boa notícia essa manhã, mas a notícia que eu tenho para te dar, não sei se você sabe, mas eu e você estamos em guerra. E é uma guerra árdua, dura e diária. É uma guerra no qual nós temos que travar todos os dias. Essa mensagem nasceu no meu coração nesse tempo que nós estamos vivendo, como a Adriana pontuou, que nós temos passado por uma guerra. E a guerra, principalmente lá na questão de Israel com Hamas, depois foi com Hezbollah, depois foi contra o Iêmen, agora foi contra o Irã. E aí, meu Deus do céu, é guerra atrás de guerra. E aí, né, você às vezes fica se perguntando, mas é uma guerra. Você já pensou em quantas famílias, em quantas pessoas foram afetadas com essa guerra? Né? Eu não vou nem pontuar quem está certo, quem está errado, vou só na visão da guerra. A guerra não faz bem para ninguém. A guerra, ela realmente é prejuízo para a nação, para vidas, para pessoas. Cada um tem os seus motivos. O Hamas teve os motivos deles para atacar, por causa da religião. Israel teve os seus motivos para retalhar. Mas viram um combate, já está quase se arrastando há 2 anos. Então, a gente ouve os relatos dos nossos guias lá em Israel, que é tão assustador quando se ouve a sirene tocar e tem que correr para os bunkers, para estar num lugar seguro. E aí teve até um dia que nós estávamos juntos, e aí vendo a fala de uma guia falando: nossa, era de madrugada, eu nem consigo dormir direito, porque soa a sirene e você já acorda assustado. Imagina o quanto de pessoas que meio que estabeleceram as suas crises de ansiedade, porque, meu Deus, eu vou dormir essa noite ou não? Eu vou descansar? Será que vai tocar a sirene e eu tenho que correr para os bunkers? O que eu vou fazer? O que vai ser? Então imagine viver num período de guerra, e eu estou falando de guerra física nesse momento. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração e me trouxe que eu e você vivemos em guerra. E aí que o apóstolo Paulo vai falar com Gálatas 5, que eu quero falar com você. Eu quero primeiro que você entenda que eu e você estamos em guerra. Guerra contra o quê e guerra do quê? Vamos lá, Gálatas 5:16. Deixa eu ver que versão você está usando aí, Mel. NVI, vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Próximo. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito deseja, e o Espírito o que é contra. Bom dia, gente. Vamos lá. E o que o Espírito contra o Espírito, o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão com um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então agora nós conhecemos o nosso adversário. Eu e você precisamos entender que na nossa vida existem 2 naturezas. Em algumas versões vai estar o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Mas o entendimento é o mesmo, é uma batalha. Existe uma batalha sendo travada, e esta manhã você travou para estar aqui. Quando você acordou, até minha esposa comentou: tio, vamos levantar, porque já está dando a hora, mas a cama está tão gostosa. Queria ficar mais um pouco. Quem é que está falando nesse momento? Quem? Mas logo o Espírito falou: dá um pulo e vamos, que hoje vai ser abençoado. Amém? E eu tenho certeza que não aconteceu isso só comigo, foi? Ou estou tão na carne assim?
para você estar aqui nesta manhã, houve uma batalha. E essa batalha, meu irmão e minha irmã, ela é única e individual. Cada um tem a sua. Se você puder e permitir, vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: você tem uma batalha. Você está em guerra. A primeira coisa que você tem que reconhecer é isso, em nome de Jesus. Diga amém. Por quê? Porque existe uma natureza. Aí eu vou ter que voltar um pouco lá em Adão, para você entender que a nossa natureza humana, ela foi corrompida lá em Adão. Amém? Nós já discussamos sobre isso, já falamos sobre isso, mas vou recapitular para que você possa entender o contexto, para você entender para onde nós vamos. Lá em Adão, Adão pecou, então foi feito foi a partir de Adão, todos nós nascemos com a natureza caída, falha, desconectada do Criador. Amém? Essa natureza, ela está comigo e com você todos os dias. Nós não temos como nos livrar dela, mas temos como dominá-la. Diga amém. E aí você entende, então dentro de mim existe essa natureza adâmica, essa natureza humana, no qual ela vai batalhar para mim se afastar daquele que me criou. Ela vai batalhar contra o meu espírito. E o Espírito é o Espírito do Senhor sobre mim e sobre você. O Espírito do Senhor sempre vai nos chamar para estar neste lugar. Que lugar? De estar no lugar próximo do Senhor. O que vai sempre te impulsionar a você estar no lugar de leitura da palavra é o Espírito do Senhor na sua vida. O que sempre vai te impulsionar a você estar no lugar de oração, em de você acreditar na mudança da sua casa, o Espírito do Senhor. Porque a sua natureza humana, ela vai olhar o natural e você vai ver que não há jeito. Mas o Espírito do Senhor no seu coração sempre vai trazer uma verdade bíblica, mostrando que você e a sua casa servirão ao Senhor. Diga amém. Quando você entende que existe essa batalha, e que eles vão entrar em conflito todos os dias da sua vida, você já começa ganhando. Porque uma coisa é quando você quer demonizar tudo. Infelizmente nós vivemos numa era pentecostal em que tudo é demônio. Ah, o meu esposo não quer converter, é demônio. Mas você já viu as suas atitudes para ele não se converter? A minha vida, pastor, o senhor não sabe, é uma guerra. Nossa, o diabo se levanta todos os dias. Mas você tem visto, você já parou para dar uma olhada no espelho e ver se você realmente tem se posicionado como um filho de Deus? Porque às vezes não é o demônio trabalhando, às vezes é o fruto, é a consequência daquilo, da sua carne, que foi uma plantação que você fez e hoje você está colhendo. Consegue compreender? Você consegue entender que nós não estamos batalhando contra o diabo? O diabo já foi derrotado. Diga amém. Na cruz do Calvário, Cristo venceu. Só que percebe que na cruz o maior exemplo foi que Cristo deixou para nós: toma a sua cruz e me siga. Como estava a carne de Cristo? Crucificada. Como estava o corpo de Cristo? Crucificado. Para eu e você vencer, nós temos que crucificar as nossas vontades todos os dias. Não tem como, meu irmão, nós acessarmos Cristo estando e vivendo uma vida carnal. Estamos vivendo uma vida em que nós normalizamos o pecado. Nós temos que entender que, infelizmente, a nossa natureza hoje a nossa natureza humana, adâmica, ela, às vezes, ela é mais evangélica que você. Vou repetir em nome de Jesus para você entender. Nós temos que entender que, infelizmente, hoje, a nossa natureza adâmica, a caída, ela é mais evangélica que você. E eu ouvi uma frase essa semana, é pura verdade: temos que evangelizar os evangélicos. Uau, mas por quê? Porque ainda não entenderam quem é Cristo.
E porque Cristo está chamando a gente para a cruz. Porque sem a cruz não há salvação. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é quem é e quem está me dominando. Se a minha natureza mundana, ou adâmica, evangelizada, ou eu estou vivendo no Espírito. Se o que está me chamando, o que está dominando a minha vida é o Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor, ele vai militar contra as suas vontades. E aí ele vai sempre acionar no seu coração. Ele vai sempre acionar no seu coração se você está no Espírito. O Espírito do Senhor está falando com você todas as vezes que você errar. Gente, quando você erra e você se sente muito mal, você está no caminho certo. Uau, como assim, pastor? Porque eu erro, eu fico, nossa, eu perco o chão porque eu errei. Por quê? Porque o Senhor está sinalizando para você que você naquele momento você perdeu aquela batalha. O duro é quando você erra e aquilo não te incomoda mais. Aquilo, tudo bem, é assim mesmo. Deus me aceita como eu sou, Deus me aceita do jeito que eu sou. Você até, como eu disse, dá uma a sua carne até te evangeliza. Olha, não tem problema. Ninguém precisa saber que você errou. Vai lá, fala com Deus, não confessa os seus pecados, que a palavra diz, confessa os seus pecados, para que você não carregue esse peso. Não, a sua carne, ela sempre vai te dar um sinal, ela sempre vai te dar uma orientação para você fazer, porque ela é mais evangélica que muita gente. Por quê? Porque ela quer que você fuja do lugar do confronto. A carne, ela gosta de ser amaciada, ela gosta de ser aconchegada. O Espírito confronta a carne, e o Espírito confronta a carne, a nossa vontade, meu irmão. Ele vai nos chamar para um lugar de crucificação. Ele vai falar para você abandonar o pecado. Ele vai falar para você parar de mentir. Mas só foi uma mentirinha. O Espírito vai até no seu coração de tal ponto que você não vai aguentar. Você fala, não, eu errei, está errado. Desse jeito que eu não quero viver. Dessa maneira eu não quero viver. Dessa forma, não é dessa forma que eu quero viver. Mas foi só uma bebidinha. Só foi uma ficada, só foi uma dormida, só foi uma noite. Mas essa noite pode custar a sua salvação, meu irmão. Porque a carne está dominando o seu espírito. E o espírito não está tendo força. Por quê? Porque você normalizou pecar. Está tudo bem, vou lá. E hoje, infelizmente, muitas igrejas não confrontam o pecado. Entenda, não estou te confrontando, estou confrontando o seu pecado. Porque pecado é pecado. Mas hoje tem a mesa. Hoje tem a ceia. Um lugar de restauração, um lugar de recomeço. Jesus, em nenhum momento, ele mandou Judas sair da mesa. E mesmo sabendo que Judas ia trair, ele deu a oportunidade. Você está tendo uma oportunidade nesta manhã, diga amém. Para que você possa se reconciliar e fortalecer o seu espírito. E você pode falar assim, não, vamos a um dos maiores apóstolos da igreja primitiva. Vamos lá em Romanos 7, para você ver como que é uma luta que até ele enfrentava, meu irmão. Porque você, a estrela dourada, não vai enfrentar? O alecrim, né? Estrela não, o alecrim dourado. Meu irmão, é uma batalha que eu e você vamos enfrentar todos os dias. Abriu aí? Tem aí, meu? Vamos lá. Acharam, gente? 7:15. Eu quero que você depois leia na sua casa. O nosso tempo é um pouco curto hoje, mas eu quero que você leia na sua casa Romanos 7 e Romanos 8. Vai falar muito o apóstolo Paulo falando sobre essa batalha, sobre esse confronto com a carne e como ele estava e como ele se sentia. Acho que volta Mel, para mim ler. Sabemos que a lei é espiritual e eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado, à queda, a Adão. Não entendo o que faço, pois não faço o que, mas o que odeio. Próximo. Agora, se faço o que não desejo, admito
que a lei é boa. Volta no versículo anterior. Tem algumas versões que fala que o desejo dele, se conseguir colocar uma outra versão, que fala, depois não compreendo meu próprio modo de agir. Isso. Portanto, o que eu quero, isso não pratico. Entretanto, o que eu detesto, isso entrego a fazer. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, meu irmão? Que ele entende, o apóstolo Paulo já está na sua caminhada com Cristo, como eu e você. E muitas das vezes ele é pego fazendo o que ele odeia, porque a carne dele estava querendo, e ele sabendo que o espírito dele falava para ele: não, mas não é isso que você vai fazer. Olha o conflito, olha a luta de um dos maiores pregadores, de um dos maiores apóstolos, meu irmão. É a mesma coisa de você falar assim: ah não, eu preciso orar. A sua carne vai dizer: não, você tem uma louça para lavar. Ah, eu preciso ter 30 minutos de oração antes de sair. Você recebe aquela ligação que você precisa porque é um cliente que vai lá. Sempre quando a gente colocar-se no lugar do Espírito, a carne vai gritar com urgência para qualquer outra coisa, menos você está no lugar que você precisa estar. E quando você se pega, você está fazendo o que você não quer fazer. Você está cometendo, ou falando, ou dizendo aquilo que é a carnal. Gente, tudo que é mal é da carne. Prostituição é da carne, desejos são da carne. Tudo que é contra a vontade do Senhor é você, sou eu. É a nossa carne gritando, querendo fazer. Mas aí, o que eu faço, pastor? Para mim poder sempre seguir e obedecer o Espírito. Eu costumo usar esse exemplo e acredito que você já deve ter ouvido ele. E é muito importante porque às vezes até o óbvio precisa ser dito. Existia um senhor que ele ganhava vida com apostas. E ele tinha 2 cachorros, um marronzinho e um pretinho. Então ele sempre colocava esses cachorros para brigar. E toda vez ele sempre apostava num ou às vezes o outro, e todo cachorro que ele apostava ganhava. E aí juntava aquele ringue, todo mundo apostando. E naquela semana, ele aproveitou e alimentou melhor, mais cachorro preto. E aí todo mundo apostando, e ele ia lá, colocava todo o valor naquele cachorro. O que acontecia? O cachorro preto ganhava do outro cachorro. E aí na outra semana ele alimentava o marrom, e o marrom ia se alimentando, e todo mundo na semana seguinte: vamos apostar no preto, porque no preto ganhou semana passada. E aí o que acontecia? O marrom ganhava. E aí um rapaz, muito amigo dele, chegou e perguntou: como que você sempre acerta? Como você sempre ganha? Ele falou: é simples. Naquela semana eu vou apostar em determinado cachorro, eu alimento ele. Eu dou mais ração para ele do que para o outro, deixo o outro mais fraco. Então o outro vai lá e desce o cacete, parece Blaise e o Theo, os meus 2 cachorros. Uau! O que você mais alimentar é o que vai vencer. Se você alimentar a sua alma, o seu espírito, nutrir o seu espírito com a palavra do Senhor, nutrir o seu espírito em oração, nutrir o seu espírito com a direção dos céus, ouvir a voz do Senhor, todas as vezes que o pecado chegar a bater na sua porta, você vai ter forças para dizer não. Todas as vezes que você for confrontado, todas as vezes que você for impulsionado para o Senhor, para você avançar em níveis, se o seu espírito estiver alimentado, você vai conseguir, porque da mesma forma que você avança em Deus, porque você está se alimentando do seu espírito, a carne e os desejos da carne vão gritar até você ouvi-los, porque eles não vão ficar ali. Você já parou para pensar que todas as vezes que você decide mesmo, fala: não, Deus, essa semana, olha, eu vou ler a Bíblia, essa semana eu vou no culto, eu vou acordar cedo de domingo de manhã, e sempre acontece tudo o contrário. Você já percebeu? É o domingo que você tem mais sono, é o sábado que você teve que ficar até tarde, que aconteceu isso, aconteceu, liga um primo, um parente que você nunca viu na vida. Por quê?
Porque você se posicionou no mundo espiritual, meu irmão. E toda vez que se posiciona no mundo espiritual, a carne sua vai gritar e os desejos vão gritar e eles não vão ficar parados. Você acha que eles vão ficar ali de braços cruzados? Não, Paulo não estava dizendo isso. Paulo estava gritando: o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, Senhor. Mas o mal que está em mim, esse eu faço. Estava gritando. Então eu e você, meu irmão, temos uma alternativa nesta manhã. Alimentar o nosso espírito. Alimentar, nutrir com a palavra. E não é 20 minutos num domingo que você abre a Bíblia. É todos os dias. Parece que a gente fica redundante em falar, mas é necessário. Se o Senhor está trazendo no nosso coração essa verdade, tem ministrado no coração da minha esposa, no nosso coração de todos que vêm aqui, sobre morrer, só tem uma alternativa para nós. Nós matamos a nossa carne. Só que ela vai ressuscitar no dia seguinte e aí nós vamos ter que matar ela de novo. Ah, pastor, eu achei que se eu me batizasse ia... Não, ela está lá. Você tem que afogá-la todos os dias. Você tem que matá-la todos os dias. Ah, pastor, mas pisaram no meu pé. Você vai querer agir pela sua atitude carnal, da justiça própria, ou você vai deixar e confiar que o Senhor vai te justificar? Você, mas pastor, tem uma condição muito boa financeira aqui, mas eu tenho que fazer aquele jeitinho brasileiro. Você vai querer fazer o jeitinho brasileiro, ou você vai confiar no Senhor e esperar que o Espírito Santo te dê a direção, ou você vai querer agir na carne? Hein, meu irmão? Você acha? Você, homem, você acha que o Espírito Santo, você acha que a sua carne, ela vai querer que você trate bem a sua esposa? Ah, pastor, você não conhece a minha esposa. Mas você conhece, você casou com ela, né? Ah, mas a minha carne, eu não estou de pegar essa mulher. Vai agir na carne? Hein, mulher? Vai querer mudar o seu marido na força do seu braço, ou você vai confiar que o Senhor vai transformar ele? Isso é você entender quem vai te dominar, qual natureza você vai permitir. A natureza caída que sempre vai te levar a você cometer erro. Sabe o que é? É aquela vez que você fala e depois que você falou, você fica pensando: meu Deus, por que eu disse isso? Por que eu falei? Por que eu agi? É a sua natureza carnal. Mas ao mesmo tempo que vem o Espírito Santo no seu coração falar: olha, muda, e você o ouve, fala: não, eu vou mudar. Ah, eu tenho que perdoar. Mas é tão difícil perdoar. É fácil para quem fala, né? Mas é difícil perdoar aquela pessoa que te machucou. Mas você vai deixar a natureza caída falar mais alto e você não liberar o perdão, porque aquilo que você guarda é que nem você querer dar o veneno para a pessoa, mas quem toma é você, porque só está fazendo mal para você, meu irmão. Só está definhando é você, o seu coração que está ali amargurado. Então um conselho que eu te dou, meu irmão, nós vamos participar da ceia. Se você está carregando no seu coração essa mágoa, ah, pastor, mas você não sabe quanto que eu sofri, o quanto que me machucou, o quanto que me feriu. Eu posso não saber, mas eu estou falando para você em Cristo Jesus. Sacrifica a sua carne, mate ela nesta manhã, deixe ela agonizar como Cristo na cruz, para que você, em nome de Jesus, tenha uma vida estabelecida no Senhor, de viver pelo Espírito, de viver sobre a palavra, sobre a vontade. Aquela vontade que você tem de pecar, você só não resiste porque ainda você está na carne. Abandona isso hoje, toma uma decisão hoje, participa da ceia, fala: Senhor, eu quero ser fortalecido no meu espírito, e eu quero ter força e vontade para não cair mais em tentação. Eu não vou mais ceder às minhas vontades. Se eu namoro, eu vou namorar em santidade. Se eu tenho um casamento, eu vou ter um casamento em santidade. Se eu tenho uma vida financeira, eu vou viver uma vida financeira em santidade, porque eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Eu quero. E agora, depende de você, depende de mim. Eu não sei qual é a luta que a sua carne grita, mas eu sei que tem um Espírito do Senhor te falando que você pode vencer.
Essa carne não veio para te escravizar, você que vai escravizar ela em Cristo Jesus, crucificando na cruz a sua carne, para que você, em nome de Jesus, seja ressuscitado para uma vida nova. Amém?